Olá, amigos! É segunda-feira. Bem-vindos de volta. No vídeo de hoje trago 3 grandes sessões para vocês. Analisamos as linhas de frente e depois a economia russa, incluindo a refinaria de petróleo. Bingo! E terminamos com notícias internacionais, que são drones russos na Romênia e a resposta da OTAN aos drones russos na Polônia. Há uma grande resposta. Vamos chegar lá, mas vamos começar pelas linhas de frente e, claro, vamos começar pela seção de Dobropilha, na área de Bakrovsk. Você pode ver neste mapa que há 3 grandes cercos se formando na seção de Dobropilha, um mais ao norte em Kucherov Yar. Esta seção é famosa entre ucranianos, não atacando com infantaria, mas apenas deixando os russos presos no cerco, fazendo-os passar fome e bombardeando-os à distância, ou seja, poupando sua própria mão de obra. Não há necessidade de enviar a infantaria se você sabe que os russos não têm chance de se conectar com essas tropas. O segundo cerco, que foi relatado apenas um dia atrás, está aqui. Eu não sei como chamar isso, cerco de Volodymyrka Arnovchaktov. Você pode chamar como quiser, nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Nós temos algumas imagens de satélite que mostram exatamente onde as tropas ucranianas estão, nessa pequena ligação que os russos ainda têm com o Savient. E o terceiro cerco que está acontecendo é esse grande bem aqui. Os ucranianos precisam se conectar ao sul de Nova Teretska e ao norte de Rezina. Sei que fica complicado, vamos apagar e ver onde os ucranianos estão. Olha só, este é o segundo cerco que acabei de marcar, e este é o ponto mais estreito de conexão russa com esta área e as tropas ucranianas. Tanques ucranianos foram geolocalizados a oeste de Mayak. Onde fica Mayak? Vou te mostrar, está aqui, veja. Volodymyrka foi libertada recentemente. Agora, as tropas ucranianas foram vistas mais ou menos aqui onde eu marquei o X, então isso é a oeste de Mayak. Eles saíram de Mayak. O objetivo é conectar ao outro lado do território controlado pela Ucrânia. Cortar essa conexão russa, quero dizer, sejamos honestos, isso é um campo. Esta é uma conexão simbólica. Isso não significa que os russos têm tropas aqui, significa que essa área não é controlada diretamente pela infantaria ucraniana e eles não têm setores de tiro sobre ela. Claro, drones podem voar aqui, mas se os russos realmente quiserem se retirar desta seção aqui, eles poderiam fazer isso com algumas perdas. Mas quando os ucranianos conectam fisicamente esses dois lados, estabelecem setores de tiro, avançam ao sul e norte nessas áreas sob controle russo. Então não haverá mais conexão. E podemos falar completamente sobre o segundo cerco. Ainda não aconteceu, mas como eu disse, tanques ucranianos foram vistos a oeste de Mayak e também foram vistos a leste de Nikonarievka. Isso já foi geolocalizado. Nikonarievka está do outro lado. Vou desenhar algo para você de novo. Veja, Mayak e Nikonarievka estão bem aqui. Forças ucranianas foram avistadas neste campo e nesta área, então não falta muito para conectar. O problema são a força aérea e os drones russos. Claro, é só o campo, mas você não está em uma linha de árvores, você não está em uma trincheira, você está em um campo, né? O que significa que há minas, há drones russos, há bombas planadoras russas. Essa é a parte mais pesada. Para completar esse cerco, os ucranianos precisariam controlar esta área aqui ao norte e esses bosques bem aqui ao sul. E isso formaria esse cerco aqui. O segundo estaria completo, está em andamento. Vou encerrar a frente de Dobropilha com um resumo para você. O que está acontecendo agora neste setor é nada menos que histórico. Unidades de assalto ucranianas realizaram uma das operações ofensivas mais bem-sucedidas dos últimos meses, enquanto o inimigo tenta avançar. Nossas forças estão calmamente e metodicamente destruindo-os, cortando linhas de suprimento, isolando bolsões e esmagando-os em zonas de fogo cruzado. Veja, é disso que estou falando. Para cercar o segundo cerco, eles precisam dessas zonas de fogo cruzado naquele campo onde as tropas ucranianas foram avistadas. Onde houver um tanque ou blindado aleatório não é cerco. Você precisa de posições permanentes de infantaria, zonas de fogo cruzado, drones no ar. Se as tropas russas tentarem recuar, serão destruídas. Isso é um cerco, mas ainda não é a realidade. Em apenas 2 semanas,
O que era considerado impossível agora é realidade. Forças russas estão encurraladas, inoperantes e cercadas taticamente em algumas áreas. No mapa, 3 grandes caldeirões se formam e as mandíbulas se fecham. A Rússia rapidamente enviou suas tropas mais preparadas, incluindo forças especiais, numa tentativa desesperada de romper o cerco. Nem mesmo as unidades de elite conseguiram parar o avanço das tropas de assalto ucranianas. Falamos do primeiro Corpo Azov, uma das unidades mais elitizadas da Ucrânia. Os combates são intensos, brutais e por vezes corpo a corpo. Mas a proporção de baixas é reveladora. 5-1 a favor da Ucrânia, chegando a ser maior em certas operações. Vou deixar isso aqui. Parece que está tudo ótimo para os ucranianos. Claro que não está. As bombas guiadas russas estão causando estragos porque cerca de 50% de todos os ataques de bombas planadoras russas acontecem nesta área. E os ucranianos estão sofrendo muitas baixas por causa dessas bombas russas. Não está tudo ótimo agora, meus amigos. Vamos para o setor de Kupiansk, porque essa é outra área onde estão acontecendo movimentos na linha de frente neste momento, e não para o favorito ucraniano. Os russos se estabeleceram fortemente em Kindrashivka, que fica ao norte de Kupiansk, e estão tentando fechar esse caldeirão bem aqui. Não tenho indicações de que os ucranianos tenham qualquer tipo de tropa aqui. Se tiverem, estão cercados agora, o que é ruim. No setor de Kupiansk, o interessante é que os russos usam oleodutos. Tem um vídeo para você. Quero dizer, isso é bem raro. Veja, é aqui que os drones ucranianos confirmam que os russos estão saindo dos oleodutos. Vamos assistir ao vídeo. Veja, eles rastejam para fora dos oleodutos com bolsas e equipamentos. Olha só isso. Oleodutos são uma boa opção porque protegem contra drones, ataques aéreos e bombardeios. Onde eles apareceram? Onde os ratos apareceram? Como você pode perguntar, vou mostrar o local exato onde os ratos apareceram, onde eles saíram do oleoduto. A qualidade do mapa pode não ser muito boa, mas foi aqui que eles chegaram à superfície. Como pode ver, está a poucas centenas de metros do área controlada pelos russos onde termina. Você pode perguntar, por que eles estão rastejando em um cano por alguns quilômetros em uma área controlada pelos russos? Bem, o mesmo problema, meus amigos. Porque toda essa área é atingida e atingida e atingida novamente por drones ucranianos. Se você estiver dentro de um oleoduto subterrâneo, estará seguro disso. Então, a superfície aqui, embora seja uma área controlada pela Rússia, ainda faz sentido porque você está seguro dos drones ucranianos. Também há informações de que os russos estão aparecendo em Kupiansk. Eles estão tentando passar por trás das posições dos drones ucranianos para então atacá-los por trás e confundir essas chamadas bolhas de drones ucranianas. E desviar a atenção deles dessas áreas frontais onde a infantaria russa geralmente ataca. É isso que os russos fazem. Eles tentam dispersar a atenção dos ucranianos, a atenção das unidades de drones. Se focar na frente, ninguém passa. Se focar na retaguarda. Porque se alguém de repente sai rastejando de um duto e te ataca pela retaguarda, aí fica mais fácil. Também para as unidades de assalto russas avançarem pelo lado da frente. Temos um vídeo das tropas russas no duto. Vamos assistir. Veja como eles precisam rastejar. É bem apertado e claustrofóbico. Isso seria um problema para mim. Sou um cara grande, 1,93 metros e 113 quilos, então não conseguiria fazer isso. Mas eles têm esses carrinhos pequenos com rodinhas e tal, e é isso que eles usam. Alguns quilômetros no subsolo, em um tubo como aquele, são alguns quilômetros em que você não está sendo atacado por drones ucranianos. Mas as coisas estão piores aqui do que na seção de Dobropilha. Porque, como você pode ver bem, isso aqui é Kupiansk, essa área urbanizada, e há um assentamento chamado Maskovka. Simbólico, né? Bem, os russos estão avançando nesse setor, eles estão fechando esse caldeirão. Se os ucranianos não conseguirem quebrá-los como em Dobropilha, o que parece não ser o caso agora. Essas são as novas áreas urbanizadas que os russos ocuparam. Tomaram o controle dessas duas, ao norte e ao sul de Radivka. E aqui está Radivka, de onde eles saíram do oleoduto. Sabe o que está acontecendo? Não está tão bom quanto na seção de Dobropilha. Agora, meus amigos, vou afastar o zoom e ir para o eixo final, o de Sumi.
Norte da Ucrânia, norte e leste, principalmente norte da Ucrânia. E os ucranianos avançaram aqui. É um grande movimento nas linhas de frente, preciso mostrar isso. Aliás, é a fronteira do estado. Konstantinivka é uma vila ucraniana de fronteira ocupada pelos russos. Você percebe o movimento ao mexer na linha do tempo. Os ucranianos empurram os russos além da fronteira. O objetivo é só empurrá-los além da fronteira do estado. Como pode ver, há um corpo d'água aqui. Cruzar isso aqui, eles não vão cruzar, eles vão contornar, vamos falar a verdade. Você não vai cruzar isso sob fogo, provavelmente vai dar a volta por aí. O objetivo dos ucranianos, claro, é chegar ao outro lado desse corpo d'água e expulsar os russos da Ucrânia. Porque a fronteira do estado fica a 200, 300 metros de Konstantinivka. Então, se você tomar esse assentamento, tem que empurrá-los para o outro lado da fronteira. É simples assim. Nesta sessão, veremos vídeos das linhas de frente. E imediatamente pulamos para a frente sul, para Zaporizhia, porque os ucranianos atacaram de novo. Com seus lendários vídeos de drones, você sempre pode reconhecê-los por esse estilo. Imagens de drone com visão noturna. Drones de ataque de asa fixa e longo alcance atacam sistemas de defesa aérea russos. Neste caso, o sistema de defesa aérea russo livro 3 é destruído. Este aqui. Mas só lembre-se de que há outro ao lado dele. E pode haver ainda mais atrás dele, o que significa que há muito mais trabalho a ser feito nesse campo. Mas devagar e sempre, vá com calma, o livro 3 já era, destruímos o livro 3. Muito caro, como todo sistema de defesa aérea no mundo, em qualquer lugar. É muito caro. Então, mais um foi eliminado. Agora, este próximo vídeo vem da frente russa. Eles relatam que tem um problema. Ratos estão comendo seus drones. Este é um drone Molnia. Vamos analisá-lo. O resumo do vídeo é que esses roedores correm não só nas trincheiras, nas muralhas e caem de cima, mas também roem o tamanho. Ok, ele está roendo do lado. Olha, camundongos ou ratos estão roendo e comendo esse plástico. As legendas estão ruins. Este vídeo é difícil de ler, mas vou te contar o problema. Quero dizer, os camundongos estão ficando... Não estou brincando. Eles estão ficando chapados com esse plástico. Certos plásticos misturados podem deixar roedores chapados se ingeridos. E isso tem as asas do drone Molnia. Então eles comem e ficam chapados, correndo por todas as trincheiras. Eles caem do teto. Então você tem um problema de ratos. Agora você tem um problema de ratos ficando chapados com seus drones. Não estou brincando. A guerra tem coisas estranhas, cara. É loucura. Os drones russos até deixam os ratos chapados. Aposto que são os biolaboratórios da Ucrânia que produzem esses ratos para atacar esses drones. Agora vamos voltar um pouco para os oleodutos, porque em um oleoduto diferente, as tropas ucranianas instalaram arame farpado. Você é um soldado russo e quer se proteger dos FPVs ucranianos? Você entra no cano para rastejar por alguns dias, aliás. Eles rastejam dias nesses oleodutos porque leva tempo. Mas aí você se depara com esse arame farpado. Agora, se você tiver qualquer contato com o arame farpado, ele vai te destruir, vai te despedaçar. Não tem como passar por isso sem destruir toda a sua roupa. Você não pode empurrar, só puxar, assim mesmo vai voltar. Então, alguns dias dentro de um duto e depois você vai dar meia volta e voltar. Porque os ucranianos instalaram fios dentro do duto. De novo, coisas malucas acontecem na guerra. Meus amigos, agora quero apresentar novamente para vocês um esquadrão russo e eu chamaria esse de Esquadrão de Patinete Elétrico Timur. Olhem só, vamos colocar um pouco de som. Eles não fazem barulho porque são elétricos. E eles têm um esquadrão inteiro. Acho que isso aqui é metade de um pelotão, até 2 esquadrões. Eles vão um por um. Isso é um ataque, aliás. É um ataque silencioso. Não, é silencioso. Patinete elétrico. Eles não fazem nenhum som. Olha só isso. Meu Deus, nunca mais foram vistos. E eu vou terminar com o segmento da linha de frente deste vídeo com os problemas de água das unidades russas.
Água, você sabe, é difícil de transportar, é realmente pesada. Você não pode comprimi-la de nenhuma forma. Você deve transportá-la como está. Então eles realmente não fazem isso porque a unidade Storm Z não sobrevive muito tempo na linha de frente. Quando são enviados, recebem poucos litros e depois vão morrer. Os que sobrevivem precisam buscar água por conta própria. Neste caso, eles conseguem de lá. Você chama isso de cano de tempestade? Desculpe, eu não sei como chamar isso em inglês. Tenho certeza de que você reconhece só de olhar. Ainda tem água aqui. Sabe de uma coisa? Ainda tem água. Não vou entrar nisso, mas é muito ruim. Vai te matar. Se você pular aí, pode te matar. Se você beber, pode te matar e causar forte diarreia. O que eles fazem é pegar aquela água parada, colocam um papel higiênico e deixam ela pingar através dele. Isso vai aliviar um pouco a cólera, mas definitivamente não vai te salvar. Vou te mostrar alguns pequenos exemplos aqui. Riscos químicos e de metais pesados. Papel higiênico não é um filtro seguro. Bactérias, vírus, protozoários, helmintos, vermes parasitas. Nada disso é resolvido com papel higiênico. Então essas tropas enfrentam esse problema na linha de frente. Ninguém realmente se importa se eles estão com diarreia ou não, se têm parasitas ou não, mas eles têm. Isso é, se não morrerem pelos drones ucranianos. No fim, eles morrerão de desnutrição pelos parasitas que dominarão seus intestinos. É realmente ruim. Meus amigos, vocês curtem a melhor seção de comentários. Em cada vídeo, vou ler um dos melhores comentários do anterior para vocês. E neste aqui é o MRDE594 que diz: parece muito com a tática de Mote na área de Mayak, cortando os russos em pedaços pequenos. Mayak fica em Dobropilia, onde ocorrem os 3 cercos. Parece que os ucranianos estão cortando eles. Veja, Moiti, me corrija se eu estiver errado, mas em finlandês deve significar lenha cortada em pedaços pequenos para ser colocada no fogão. As táticas Moiti na Guerra de Inverno significavam que aquelas grandes colunas russas que avançavam na linha Mannerheim, por exemplo, eram divididas em menores e depois simplesmente eliminadas, destruídas. Porque era mais fácil destruir, já que eram unidades menores, então eles não podiam sair da estrada porque mal conseguiam se mover na neve. O resultado foi impressionante. Deixe-me só encontrar algumas fotos para você, não tenho certeza se posso mostrá-las. É isso, você corta, faz pedaços e pronto, esse é o resultado. Gosto desse comentário porque realmente parece que o primeiro corpo de Azov da Ucrânia se está usando táticas Moiti. Atualmente, quem lidera o primeiro corpo de Azov? Que bom que perguntou. Porque esse cara, o coronel Denis Prokopenko, tem regras finlandesas rígidas. Regras finlandesas estão muito conectadas. Quero dizer, o avô dele lutou na Guerra de Inverno contra os russos usando as táticas MOITI. E agora vemos o primeiro Ars do Corpo, liderado por esse cara, usando as táticas Moikti perto de Mayak contra os russos. Eu adoro quando essa parte específica da história se repete. Mas tudo bem, meus amigos, agora vamos para o Buy Me a Coffee. Membros, não tive nenhum no último vídeo. Agradeço muito por terem se juntado, pois hoje realmente somos 5. Nós temos Jeremy Marsk, temos No Kirby, e Kirby se tornou um dos grandes. Então, muito obrigado. Às vezes, quero dizer, as visualizações caem um pouco, então não conseguimos novos membros e compre um café para mim. Então, se alguém entra com um valor maior, eu sempre fico muito feliz. Obrigado. Depois temos Killa Cocker. E finalmente Somaona, agora. Somaona, obviamente, quis ficar anônimo, mas ele também entrou. Ou ela, claro, entrou com um valor maior. Então, obrigado, Kirby e Somaona, por elevarem o nível. Isso realmente significa muito para mim. Se curte meu canal, o link para me apoiar com um café está na descrição. Agora, meus amigos, o segundo segmento do vídeo, que é a economia russa. Vou começar para vocês com o resumo dos ataques, porque agora finalmente temos o resumo de agosto. Agosto foi excelente para os ucranianos e péssimo para as refinarias russas. O mapa de agosto confirmou 45 ataques de drones e mísseis ucranianos em toda a Rússia. Incidentes. Os alvos incluem 8 depósitos de petróleo e instalações de gás, 14 refinarias, 2 aeródromos, 12 locais ferroviários, 3 portos e armazéns, além de 6 empresas da indústria de defesa.
Você pode vê-los no mapa, a maioria fica no lado europeu dos Montes Urais. Mas isso não quer dizer muito, pois os ucranianos podem ir mais longe se quiserem. Veja este. Aqui, meus amigos, vocês podem ver um mapa que mostra perfeitamente quais oblasts russos agora têm problemas de combustível, falta de diesel e gasolina. Vou mostrar em todos os vídeos, pois isso é sempre atualizado. Azul significa aumento de preço e azul escuro é um grande aumento de preço. Azul claro é um pequeno aumento de preço. Laranja indica problemas com combustível ou problemas com telefone e internet. E você pode ver que mais da metade das regiões russas já estão fortemente afetadas por isso. Agora, aqui está uma lista. Aqui está um mapa mostrando todos os locais ligados a oleodutos russos, depósitos de combustível e refinarias de petróleo. Apenas combustíveis fósseis, exportações e ganhar dinheiro com isso, porque é isso que alimenta essa invasão russa da Ucrânia. Se você desmonta essa rede, você desmonta a Rússia como Estado. É preto no branco assim. Por isso os ucranianos agem assim, morte por 1000 cortes. E como o tamanho da Rússia sempre foi sua vantagem contra os alemães, contra os franceses na Guerra Napoleônica, mas também é sua desvantagem. Essas refinarias antigas são alvos fáceis e difíceis de defender por causa da grande extensão da área. Não há defesas aéreas suficientes no mundo para proteger a Rússia. Então, na maioria das vezes, essas refinarias são defendidas por funcionários do Ministério da Defesa que disparam mais de 1000 tiros de metralhadora, outros 200 de uma metralhadora pesada. Metralhadoras pesadas, pessoas com Kalashnikovs. Vou simplificar para você. Essa é a principal defesa contra drones ucranianos, mas como vemos não funciona bem. Vou mostrar em uma foto. Este é um sistema improvisado de defesa aérea. 2 metralhadoras, tipo metralhadoras conectadas a um troço, e aí você dispara. Se você vê um drone, pode acertar ou não. Se atacarem à noite, certamente não vai acertar. Isso não vai servir para defender as instalações mais importantes do seu país, mas é assim que é. Com o ritmo atual, o ChatGPT deu à Rússia apenas 45 dias. Os ucranianos seguem intensamente desmontando esse sistema. Mostrei para você depósitos de óleo, oleodutos, gasodutos, tudo. 24% de capacidade de refino já fora do ar. 12 refinarias atingidas em 45 dias. Nesse ritmo, a indústria de refino russa pode colapsar em menos de um ano, prejudicando gravemente sua economia e esforços de guerra. Não, a verdade é que, se a capacidade de refino da Rússia colapsar totalmente, não existirá mais Rússia. Tudo está conectado, sei que vocês esperavam por isso, amigos. Os ataques específicos e o bingo das refinarias de petróleo. Veja, o cartão de bingo está bem aqui. E ontem essa aqui foi atacada. A segunda maior refinaria de toda a Rússia, refinaria Kirch, 201 milhões de toneladas de produtos de petróleo refinados por ano. E ela foi atingida. Então em breve você vai completar seu bingo. Quero apresentar para vocês Ivan Atrakovsky, que é um nacionalista russo de extrema direita, vou citá-lo. A crise de combustível na Rússia, que se seguiu aos ataques dos drones kamikaze ucranianos, está se tornando cada vez mais grave. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque isso vem dos próprios russos. Sabe, se querem ou não esconder algo, ou se dizem a verdade por desespero. Isso nos traz boas informações. No final de agosto, houve escassez de gasolina no Baikal, Primorye, Ilhas Kurilas e Crimeia. Em setembro, ela se espalhou para Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Rostov, Astrakhan, assim como para Kalmúquia e Tartaristão. Também houve interrupções no fornecimento de combustível em Amur, Magadan, Sakhalin, Khabarovsk, Yakutia, região autônoma judaica e Chukotka. As autoridades não conseguem proteger nossas refinarias de petróleo. Disse o próprio homem, acho que ele fala a verdade por desespero. Esta é a refinaria de petróleo Kirch na região de Leningrado, a segunda maior. Você pode ver ela pegando fogo bem aqui, um belo lindo churrasco. Tem um vídeo ainda melhor para você que mostra exatamente onde fica. Olha isso, é lindo. Aqui está a Ucrânia, aqui está São Petersburgo, aqui está a Estônia.
Isso fica a cerca de 200 quilômetros da fronteira com a Estônia. A cerca de 3 a 4 horas de onde estou agora, em São Petersburgo. E este é o Kishinev-Diox. Estou lendo devagar, cara. Essa é a refinaria de petróleo aqui. Olha o tamanho disso. Se você fosse pedestre aqui, estaria andando em uma cidade. Essas são ruas. É uma refinaria de petróleo, não é uma cidade, mas parece. Eles destruíram as torres de refino. Vi em um vídeo que 2 delas estão em chamas. As fotos aqui também estão lindas. Eles destruíram o coração dessa refinaria. Você pode dizer assim, mas essa não foi a única que eles atingiram ontem, na verdade. Eles atingiram o incêndio de Kirishira, na região de Leningrado, bem aqui, perto da Estônia, mas também atingiram a refinaria Bashneft bem aqui. 2 refinarias foram totalmente paralisadas ontem, e não são só as de petróleo. Desde o início de agosto, os ucranianos têm atacado de forma maníaca as ferrovias russas em todos os lugares, o tempo todo, nos territórios ocupados e na Rússia. Por exemplo, esse aconteceu ontem. Fica perto de São Petersburgo. Esses vagões estão vazios, tanques de combustível, mas eles descarrilaram esse trem. Eles atacaram as ferrovias e esse enorme descarrilamento ocorreu. Parece bonito, sinceramente. Se eu olhar para isso, você realmente não vê muitos vídeos de trens descarrilados. Trilhos são fáceis de consertar, devem resolver em uma semana. Mesmo assim, se repetir isso, vai atrasar e congestionar os trens, prejudicando a logística. Esse não foi o único ataque a trem, tem mais. Isso foi na região de Leningrado. No distrito de Luga, 15 vagões-tanque vazios saíram dos trilhos, mas no distrito de Glasina, perto da estação Senmerina, uma locomotiva descarrilou. E aqui está um vídeo para você. Fico tão feliz de ter vídeos sobre isso hoje porque às vezes eu não tenho. Olha só. Aliás, a Rússia nem tem tantas dessas locomotivas. Eles estão ficando sem, pois os partidários as queimam sempre. Hoje é difícil achar essas locomotivas na Rússia. Eles enfrentam escassez, o que é estranho. Assim, encerro o tema da economia russa e sigo para as notícias internacionais. E imediatamente vamos começar com paraquedistas da OTAN saltando de um avião belga sobre a Lituânia, bem perto de Kaliningrad. Isso faz parte do treinamento da Operação Século Oriental. Esta é uma resposta direta aos drones russos na Polônia. Isso foi decidido nas reuniões do artigo 4 que a Polônia convocou, conforme o artigo 4 da OTAN. Decidiram que faremos a Operação Século do Leste. Vamos enviar tanques, tropas e aviões caças para a Polônia. E eles fizeram isso. E parte disso foi, claro, o treinamento dos paraquedistas. Mas não foi só isso. Há efeitos secundários dessa ameaça à Polônia. O povo polonês está passando por um leve despertar nacional. Não é como na Ucrânia, mas é parecido. Há um grande número de jovens que agora estão se alistando. Quero dizer, eles se alistaram em 2022 nas Forças Armadas. Agora, com a chegada dos drones à Polônia, a ameaça cresceu. Então, dezenas de milhares de poloneses estão passando por treinamento militar voluntariamente devido à ameaça da Rússia. Mais de 20 mil poloneses já passaram ou concluíram o treinamento militar apenas no primeiro semestre de 2025. De acordo com ele, até o final do ano, cerca de mais 40 mil voluntários são esperados, o dobro do que em 2022. Então, não estamos esperando um despertar nacional, mas sim um pico massivo de interesse pelo serviço militar voluntário. Na Estônia temos forças de defesa para isso. Não sei ao certo o que os poloneses têm, mas claramente estão se alistando e prontos para defender seu país. Eles não têm um exército fraco, pelo contrário, possuem um dos mais fortes da Europa. Aliás, caças Rafale franceses foram enviados para a Polônia. 3 caças Rafale adicionais, como parte da missão de defesa Sentinela Oriental da OTAN, foram enviados. Fico muito feliz de ter um vídeo desses caras. Esses são os Rafale decolando da Polônia, caças franceses na Polônia. Também a F-35S na Polônia. Então, a Polônia ela está extremamente militarizada agora. Eu fico muito feliz em ver isso. Vou mostrar mais vídeos de blindados indo para a Polônia. Tropas adicionais estavam sendo enviadas de países ocidentais. Fico feliz em ver isso.
Agora há outro vídeo. Equipamentos militares também se aproximando da linha de frente. No último vídeo, mencionei para você que a Polônia fechou todas as passagens de fronteira com Belarus e a Rússia. Bem, quando eu digo todas, quero dizer que os poloneses estão levando isso a sério. Aqui você os vê fechando uma ferrovia impedindo a passagem. Você não pode passar por aqui. Não, eles estão fisicamente barricando tudo que está conectado às fronteiras, aos postos de fronteira. Nada vai passar. Eles vão construir barreiras até para os trens. E por que isso é algo tão importante? Bem, porque muito tráfego ainda passa pelas ferrovias pela Polônia e por caminhões nas estradas. Além disso, todo mundo está perdendo dinheiro por causa disso. A Polônia está perdendo dinheiro, Belarus está perdendo dinheiro, a Rússia está perdendo dinheiro. Todo mundo, e os poloneses ainda estão fazendo isso. Por que estou dizendo isso? É porque eles sabem o que estão perdendo, analisaram isso e continuam fazendo. Para eles, a segurança nacional é prioridade número 1. O dinheiro e tudo mais vem depois, mas a segurança nacional é a principal preocupação. Há trens que deveriam passar para os negócios acontecerem, mas não passam. Tudo fechado, fico feliz em ver isso. O povo, a nação e os políticos poloneses têm coragem e estão fazendo isso. Letões e lituanos, a questão começa na Europa Central. Eu não vejo uma determinação forte lá. Eu gostaria de ver isso como vejo na Polônia. É assim que devemos agir com os russos. Quero mostrar para vocês onde fica. Białystok é a cidade e aqui ficam duas passagens de fronteira. Então essas passagens de fronteira ficam próximas à Lituânia, na fronteira nordeste com Belarus. Essas também estão fechadas para o transporte ferroviário e tudo está fechado, é claro. E meus amigos, vou encerrar as notícias internacionais com drones russos na Romênia. Sim, eles estavam na Polônia e a Polônia acionou o artigo 4 da OTAN nas reuniões e decidiram que é preciso revidar. Eles começaram a Operação Século Oriental. Agora, há cerca de 1 ano e meio, eles iniciaram a Operação Século Báltico, que colocou muitos navios da OTAN no Mar Báltico, sempre observando o que os russos fazem. Agora ocorre a Operação Século Oriental, que posiciona muitas tropas e caças ocidentais na Polônia. Caças ocidentais adicionais. Bem, agora, os russos violaram o espaço aéreo romeno. 2 drones russos ficaram 50 minutos sobre o espaço aéreo romeno. Foram escoltados por F-16 da Romênia, da OTAN. Eles não foram abatidos e retornaram para a Ucrânia, na região de Odessa, e os romenos disseram que não queriam. Nós não os abatemos porque eles não estavam sobre nenhuma área urbanizada e voltaram para a Ucrânia. Não posso concordar, pois esses drones retornaram à Ucrânia para matar ucranianos. Então você poderia ter evitado isso, mas não fez. Isso me machuca. É o que eu sempre digo neste canal. Derrube-o ao cruzar a fronteira? Se for um caça, derrube imediatamente desde o primeiro segundo, destrua, envie mísseis. Mas talvez eu esteja muito longe, não sei. Dói ver isso, dói ver aquilo. Você pode ver em um vídeo. Que bom ter mais um vídeo para você hoje. Um ótimo dia para gravar. Estes são os F-16S na Romênia, apenas voando atrás de 2 drones russos Shahed. Não os derrubando, apenas permitindo que esses drones voem de volta para a Ucrânia para matar civis ucranianos. Detesto relatar, mas faço isso pela verdade. E eu repito, se isso acontecer de novo, seja um petroleiro russo, avião, caça, o que for, derrube desde o primeiro segundo. Amigos, este foi o vídeo de hoje. No próximo, trarei todas essas seções, linha de frente, economia russa e notícias internacionais. E talvez algo mais. Então volte, vou mantê-lo atualizado sobre tudo o que acabei de falar hoje. Vou revisar tudo de novo porque aí terei mais informações. Estarei de volta para vocês na quarta-feira, então em 2 dias. Enquanto isso, por favor, inscreva-se no canal Slavocrinia e até mais.